2024, ano e mês de Olimpíada, né? Jogos Olímpicos estão acontecendo ali em Paris. E na cerimônia de abertura teve um momento ali, digamos, muito chamativo, que foi uma cena em torno de uma mesa e lembrava muito a retratação da Última Ceia por Leonardo da Vinci. Só que em torno daquela mesa só tinham mulheres trans, com algumas exceções, né? Aquela que talvez fosse a representação de Jesus Cristo era uma mulher lésbica, mas enfim, uma mulher biológica. Mas os cristãos viram isso aí como uma certa provocação. O diretor artístico da abertura das Olimpíadas nega. Ele diz que não quis ofender ninguém e que, na verdade, ele só queria retratar um banquete pagão. E há, inclusive, quem diga que não foi a Última Ceia do Da Vinci que foi usada como inspiração ali, e sim uma pintura de um pintor holandês, o Jan van Biller. Eu tive que ler o nome, porque óbvio que eu não lembro. E o quadro dele era O Banquete dos Deuses. Teria para muitas pessoas sido essa sim a inspiração para aquilo ali. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa treta e vamos pegar aí o link do Banquete dos Deuses para que fazer um esforço criativo e imaginar o que teria num banquete dos deuses do Olimpo. Depois da vinheta. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira, vocês são muito bem-vindos ao Copo Talher e hoje a gente vai falar aqui de um assunto meio polêmico. Vamos falar ali de uma treta entre a comunidade, sobretudo a comunidade cristã do mundo, e a Olimpíada, né? O comitê organizador da Olimpíada desse ano corrente, de 2024, Olimpíada de Paris. O que aconteceu na cerimônia de abertura dessa Olimpíada? Teve uma cena que era um banquete que parecia muito com aquele afresco pintado pelo italiano Leonardo da Vinci e intitulado A Última Ceia, que mostra Jesus na Última Ceia com seus 12 discípulos. Só que a galera que estava ali sendo representante, né, interpretando os papéis de Jesus e dos discípulos, eram drag queens, né, eram pessoas transexuais, quase todas. Uma não era, tinha uma criança também, enfim. Mas tinham transexuais, vários deles. E os cristãos ficaram um pouco chateados com isso daí, não gostaram. O diretor artístico do evento, né, o Thomas Joly, falou que era só um banquete pagão em homenagem aos deuses do Olimpo. Essa desculpa até parece fazer algum sentido, porque no fim das contas, o que é a Olimpíada? É um evento em honra aos deuses do Olimpo, né, os deuses olimpianos, que são os 12 principais deuses do panteão da mitologia grega. Mas se fosse bem essa a questão, por que colocar drag queens na mesa? Vamos lá. Todo mundo sabe que é muito comum causar esse tipo de treta com os cristãos por parte de alguns grupos mais radicais ali do progressismo, né? Você vê sem nenhuma raridade, né? Com muita constância, por exemplo,
mulheres trans interpretando Jesus Cristo em passeatas do orgulho LGBT, por exemplo, ou então em passeatas feministas pró-aborto, frases contra a interferência cristã nessa questão, porque os cristãos, obviamente, se posicionam claramente contra o aborto. Então, eu já li frases, por exemplo, mantenham seus rosários longe dos nossos ovários, algo nesse sentido. Então, existe sim essa disputa, porque esses grupos mais radicais, eles tendem a considerar o cristianismo muito retrógrado, muito conservador. E vamos lá. O Comitê Olímpico Parisiense sabia muito bem que a abertura da Olimpíada é um evento que vai ser transmitido para o mundo inteiro vai ver. A Última Ceia e o seu autor, Leonardo da Vinci, são muito mais conhecidos do grande público do que, por exemplo, o Banquete dos Deuses e o seu autor holandês, esqueço sempre o nome dele, como é? Jan van Biller. Então, é claro que ainda que a referência tivesse sido o trabalho artístico do holandês, o grande público que está assistindo ia pegar a referência da Última Ceia. O Thomas Joly, o diretor artístico lá de Paris, sabia disso, sabia claramente. Então, ele dizer que não é uma provocação é mentira dele, é uma provocação sim. Ele fez isso para dar uma alfinetada nos cristãos e principalmente porque ele queria a treta. Porque, afinal de contas, a treta faz bem para os negócios. Afinal de contas, todo mundo ficou falando disso, mesmo depois do fim da cerimônia. E até aqui no YouTube tem vários canais que já falaram e continuam falando sobre isso, inclusive esse canal que é de comida, que é de culinária, que é de prazeres à mesa. E já que a gente está falando de prazeres à mesa, eu já peguei esse link, agora vamos voltar para aquilo que a gente normalmente fala aqui mesmo. E pegando essa questão do nome da obra do Jan van Biller, Banquete dos Deuses. Se os deuses do Olimpo fossem fazer um banquete, que tipo de comida a gente ia encontrar neles? Vamos tentar fazer esse esforço criativo? Antes, dá um like aí e comenta se você está curtindo esse conteúdo. A gente, obviamente, pode pensar na culinária tradicional grega para imaginar alguns pratos. Será que os deuses não iam querer tzatziki de aperitivo? Um creme à base de iogurte, pepino e alho, super refrescante e perfeito para passar em um pãozinho. De entrada, eles podiam pedir uma salada grega feita com muitos tomates, pepinos, pimentões, cebolas, azeitonas, azeite e queijo feta. De prato principal, talvez eles servissem um belo peixe grelhado, como o tsipora, típico prato das ilhas do país, ou ainda um belo cordeiro, carne muito apreciada no país e até mais do que a de boi ou de aves. Ovinos e caprinos são criações tradicionais na Grécia. O próprio Zeus, depois de fugir de ser devorado por seu pai Cronos, foi para Creta, onde cresceu se alimentando de leite de cabra e também mel. Mel, aliás, não faltaria nas sobremesas, que no caso do Banquete dos Deuses poderia ser os loucomades, massinha frita coberta com mel das abelhas. Mas definitivamente o que não faltaria seria a ambrosia, também chamada de manjar dos deuses, um doce de sabor incrível que poderia curar ou mesmo ressuscitar qualquer humano, bastando para isso que se deitasse a ambrosia sobre os lábios do defunto. Mas cuidado, a ambrosia não pode ser consumida por humanos sem ser ofertada por um deus. Do contrário, pode levar à morte. Então não saia caçando uma ambrosia por aí para não tretar com os deuses, igual parece que fizeram em Paris.